Pergunta: a pré-época já começou, mas as férias foram boas? Resposta: foram sim, correram bem. Deram para descansar e para casar. Mudei de clube durante as férias, risos, referindo-se ao facto de ter casado. Pergunta: estamos na zona ribeirinha de Alcochete, também recarrega baterias aqui com os seus filhos diariamente, não é? Resposta: sim, é uma zona onde costumamos vir almoçar e onde gosto de passear com os meus filhos. Moro no Montijo, mas Alcochete diz-nos muito e quando está bom tempo é muito agradável para passear junto ao rio. As pessoas também são sempre muito simpáticas e respeitadoras da nossa privacidade. Pergunta: há diferenças entre o Nuno Santos antes e depois de ser pai? Resposta: há algumas diferenças, claro, mais ao nível das responsabilidades porque de resto continuo igual. Sou a mesma pessoa. Continuo a gostar muito de vencer, apesar de ensinar ao meu filho mais velho, que também gosta muito de ganhar, que por vezes também se perde, mas acho que ele vai ser como o pai. Pergunta: é um pai de fazer tudo ou isso fica para a mãe? Resposta: faço o que posso, risos. Estou a brincar, tento fazer tudo, mas como por vezes tenho de descansar a minha mulher acaba por fazer mais. Ainda assim, aproveito o tempo com os meus filhos ao máximo. Pergunta: e o futebol faz parte das brincadeiras com os seus dois filhos? Já vê algum futuro neles ou é muito cedo? Resposta: para dizer a verdade, há poucas brincadeiras para além do futebol com o meu filho mais velho. Ele só quer futebol, depois de sair da escola, chega a casa e só quer jogar. O mais novo prefere brincar com carrinhos, mas também joga e acho que lhes está nos genes. Eu jogo futebol, a minha mulher também jogou e o hobby deles é esse. Não me importava que fossem futebolistas também, mas naturalmente vão ser o que eles quiserem. Pergunta: e o que é que o Nuno Santos ainda tem dos seus tempos de criança? Parece que nessa altura chorava se os seus pais não estivessem na bancada. Resposta: agora já não choro, mas sou sempre o jogador que pede mais bilhetes em todos os jogos, risos. Tanto em casa como fora vão as mesmas pessoas porque eu vivo muito da minha família. São sempre uma motivação extra para mim. Vivo fora de casa dos meus pais e sou independente há muitos anos, mas preciso muito deles, das minhas irmãs, do meu padrinho e dos meus sogros por perto porque no dia a dia sou só eu, a minha mulher e os nossos filhos. Pergunta: nessa altura, ainda que jogasse nos Andrades, sonhava que poderia ter hoje a carreira que tem. É muito influente no Sporting Clube de Portugal. Tem vários títulos. Resposta: sonhava, mas tive de correr muito atrás disso porque, apesar do talento, tive algumas lesões e momentos que não foram fáceis. Ainda assim, sempre acreditei que podia chegar ao patamar em que estou hoje e estar num clube como o Sporting Clube de Portugal. Pergunta: e jogar a lateral? Consta que quando era pequeno não queria jogar nessa posição. Resposta: nessa altura não queria, não, mas, na realidade, eu sou mais um lateral subido, como diz o mister. Muitas vezes também tenho de jogar a lateral baixo, mas já me vou habituando a essa posição e gosto. No sistema em que jogamos, sinto-me bem, gosto de jogar aí e esta posição fez de mim um jogador mais completo. Pergunta: começa agora a quinta época de Leão ao Peito. Está onde queria estar? Resposta: sim, sem dúvida. Vir para o Sporting Clube de Portugal, na altura em que vim, foi o melhor passo para a minha carreira e continuo a estar muito feliz por estar aqui, tal como a minha família. Pergunta: e como estão a ser os primeiros dias da pré-temporada? O mister tem apertado muito com vocês? Resposta: tem, mas nós já estamos habituados porque as pré-épocas são sempre muito baseadas no mesmo e sabemos que esta exigência é fundamental. Somos profissionais e temos de estar a 100% para quando os jogos começarem, por isso esta exigência é necessária, mas estamos bem e sinto a equipa toda muito bem. Pergunta: no final desta semana seguem para Estângio no Algarve. E sempre um momento importante também para fortalecer os laços entre os jogadores. Resposta: sim, é sempre um momento muito importante a todos os níveis. Não digo que seja especial para nos conhecermos melhor. Porque já nos conhecemos todos há muito tempo, ainda que haja mudanças, mas é importante para estarmos juntos, falarmos e sabermos aquilo que queremos. Pergunta: para lá dos jogadores da formação, já chegaram 2 caras novas ao plantel e saíram 4 que já cá estavam há algum tempo. O que fica de quem partiu? Resposta: eram jogadores com muita experiência e que passavam muito isso ao grupo, aprendemos muito com eles, mas penso que a experiência também vem da vontade de querermos vencer e da irreverência. Sem eles, vamos todos ter de ser líderes e vamos dar a volta por cima. Temos de saber lidar com isso, o futebol é mesmo assim. Pergunta: e já agora, o que dá o Nuno Santos ao grupo? Resposta: eu dou boa disposição, mas também tenho muito o lado de olhar pelos outros e de os chamar a atenção. Como já passei por muito no futebol, não quero que o talento dos outros, sobretudo dos mais novos, seja desperdiçado com coisas que podem controlar. Pergunta:
Olhando agora para 2024-2025, quais são os objetivos do Sporting Clube de Portugal para a nova época? Resposta: jogo a jogo, como tem vindo a ser, mas no Sporting Clube de Portugal queremos sempre vencer e ganhar títulos. Pergunta: e os do Nuno Santos? Na temporada passada fez 50 jogos, 6 golos e 16 assistências. Resposta: eu sou um jogador que vive muito de números, por isso quero sempre mais e melhorar os números de época para época. Farei por isso e irei continuar a trabalhar para mostrar toda a minha qualidade. Pergunta: o Sporting Clube de Portugal está de regresso à UEFA Champions League. É uma prova que queriam muito voltar a disputar, não é? Pergunta: sim, é um palco onde todos os jogadores gostam de jogar e onde estão as melhores equipas do mundo. Vamos dar o nosso máximo para fazermos uma boa prova. Pergunta: entretanto, já se sabe também que o Sporting Clube de Portugal começa o campeonato em casa com o Rio Ave FC. Começar em casa faz diferença? Resposta: faz porque os nossos adeptos são muito importantes para nós. Felizmente eles acompanham-nos sempre, seja nos jogos em casa ou fora, mas a nossa casa é a nossa casa. Ter o estádio cheio e começar em Alvaiade é melhor, na época passada também foi assim com o FC Vizela. Pergunta: seja onde for, ao Sporting Clube de Portugal exige-se sempre que comece bem. Que expectativas tem para este campeonato? Resposta: as mesmas de sempre e, como já referi, queremos ganhar, mas vamos jogo a jogo, sendo humildes e competitivos. Se assim for, no final estaremos mais perto do nosso objetivo. Pergunta: é pesado jogar com o símbolo de campeão? Resposta: não, pode dar-nos maior responsabilidade, ainda que acho que temos a mesma, mas é muito bom jogar com esse símbolo. É sinal de que somos os campeões em título. Pergunta: o último campeonato correu quase na perfeição com o Sporting Clube de Portugal a ser um justo campeão. Que momentos guarda de toda a prova? Guardo muita coisa. Foi um campeonato muito difícil, com jogos muito intensos e na reta final, acreditando no título, já estávamos ansiosos para que chegasse ao fim para vivermos tudo aquilo que vivemos. Pergunta: e como foi, desta vez, estar no Marquês de Pombal e festejar o título de campeão sem condicionantes? Resposta: foi tudo muito bom, tanto o que vivemos em equipa como com as outras pessoas. O Marquês estava cheíssimo, apesar de naquele dia não ser certo que pudéssemos ser campeões. Foram momentos muito bons, excelentes, que queremos repetir. Pergunta: qual foi a chave do sucesso para conquistar o título? Resposta: foi o bom ambiente que há na nossa equipa. Para mim, essa é a chave em qualquer grupo. Trabalha-se de forma mais tranquila durante a semana, se assim for, e nos jogos também acaba tudo por acontecer mais naturalmente. Pergunta: isso também fez a diferença na hora H? Resposta: sem dúvida, e notou-se. Houve jogos mais difíceis que precisávamos mesmo de ganhar e que só ficaram decididos no final, com muita união de todos. Pergunta: e o Mister Ruben Amorim também tem dedo no bom ambiente? Ele parece saber lidar bem com vocês e perceber os momentos de cada um? Resposta: tem. O Mister conhece muito bem os jogadores, sabe como lidar com cada um e é, sem dúvida, um dos grandes obreiros de tudo o que temos vivido. Pergunta: o Pedro Gonçalves revelou recentemente que o Mister trata o Nuno Santos por Cavalinho. Concorda com essa alcunha? Resposta: risos, concordo. Ele chamava-me Cavalinho, a mim e ao Mateus Nunes, mas, como o Mateus saiu, essa alcunha ficou só para mim. Confesso que até gosto dela e de que ele me chama assim. Pergunta: Cavalinho, com garra e atitude. É esse Nuno Santos que continuaremos a ter em 2024-2025? Resposta: sim, sempre. O que podem esperar de mim é a mesma garra e atitude. Vou continuar a trabalhar sempre no máximo e a dar tudo pelo Sporting Clube de Portugal como sempre. Pergunta: podemos contar também com golos e assistências que ficarão na história? Resposta: claro. Como já disse, vivo muito de números, mas quero mais que a equipa ganhe, até porque os números individuais de nada servem se a equipa não ganhar. Vou trabalhar para que assim seja de novo. Pergunta: em 2020-2021 a sua assistência deu o título e na última época assistiu para alguns golos decisivos. Se for sempre assim, prefere assistir ou marcar? É mais importante para si? Resposta: depende. Para mim, o marcar um golo é muito importante, mas vivo também muito de assistir e a posição onde jogo é muito mais de assistir. Ainda assim, claro, que marcar é um sentimento diferente e, por isso, gosto muito de marcar. Pergunta: por falar em golos, o não ter ganhado o prémio Puskás foi uma desilusão ou deu-lhe ainda mais força para tentar concorrer mais uma vez por ele? Resposta: as duas coisas. Sentia que podia ganhar, mas fiquei em segundo e os outros golos também eram excelentes. Podia ter ficado em primeiro, não fiquei,
continuarei a querer fazer golos bonitos e pode ser que saia outra vez um golo assim. Pergunta: e é assim tão fácil, como o Nuno Santos fez querer, marcar de letra? Resposta: não digo que seja fácil, mas para mim é uma alternativa porque não uso tanto o pé direito, ainda que atualmente o use mais. E, como já é algo que faço desde miúdo, consigo bater bem na bola e até acaba por ser uma arma que tenho. Pergunta: queremos ver isso já a partir do primeiro jogo oficial, que é a Supertaça. O que espera dessa prova com os Andrades? Será um jogo diferente do da Taça de Portugal? Resposta: acredito que sim e espero que sim. Vamos querer ganhar, tal como queríamos ganhar na Taça de Portugal. Será um jogo diferente, numa época diferente, o primeiro jogo a sério e nós vamos dar tudo para tentar vencer os Andrades. Pergunta: o Sporting Clube de Portugal não foi feliz nesse jogo no Jamor, mas os sportinguistas reconheceram tudo aquilo que vocês fizeram e aplaudiram-vos de pé. Como viu o apoio deles em 2023-2024? Resposta: foi incrível, sem dúvida, do início ao fim e espero que esta temporada seja assim outra vez. Pergunta: quer deixar-lhes algum pedido e, por que não, alguma promessa? Resposta: quero pedir-lhes que sejam incansáveis novamente e que estejam conosco de norte a sul do país. Nós iremos fazer de tudo para lhes dar muitas alegrias, como temos dado nos últimos anos.